Eu sei que um dos seus piores pesadelos como investidor é sobre o imposto de renda, como declarar imposto de renda, como saber se eu sou obrigado a declarar ou não, e se eu for obrigado, o que eu preciso declarar, como que eu faço isso na prática, onde que eu pego todas essas informações. Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar como declarar a renda fixa no imposto de renda 2022, seja CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, enfim, tudo isso você vai aprender no vídeo de hoje. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo para o algoritmo do YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e também fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, sou especialista em investimento certificado pela Anbim, e nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como declarar renda fixa na prática. Vou te mostrar como que você sabe se você é obrigado a apresentar a declaração, se você não é obrigado, enfim, tudo aquilo que você precisa saber sobre imposto de renda na renda fixa. Então, se você quiser que eu faça um outro vídeo parecido com esse sobre ações, sobre fundos imobiliários, comenta aqui embaixo IRPF ações ou IRPF fundos imobiliários. Eu vou saber que você quer um vídeo sobre isso e eu vou providenciar também. Bom, vamos lá então. Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente a primeira dúvida que você tem é: será que eu sou obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda? Eu investi ali em renda fixa, eu já sou obrigado a declarar? Ou eu só preciso declarar se eu investir em ações? Enfim, aquela renda fixa tem a cobrança de imposto de renda, mas eu preciso declarar? Vamos por partes. Se você investiu em renda fixa, esse fato exclusivamente não te obriga a declarar. Então, se você investiu apenas em renda fixa, seja no CDB, seja no Tesouro Direto, dependendo do valor que foi, isso não vai te obrigar a declarar. O que vai te obrigar a apresentar o imposto de renda, o que vai te obrigar a apresentar a declaração de imposto de renda, são os outros critérios de obrigatoriedade da Receita Federal. Então, se você digitar obrigatoriedade Receita Federal lá no Google, vai aparecer uma página mostrando todos os critérios. Por exemplo, se você tem um patrimônio total maior do que X, acho que é 300 mil reais, se não me engano. Se você teve uma renda acima de tanto nesse ano. Se você fez operações na Bolsa de Valores, ou seja, se você comprou uma ação, se você comprou um fundo imobiliário, isso já te obriga a declarar. Mas renda fixa, especificamente, não te obriga. Isso não significa que, se você investiu em renda fixa, mas fez algum desses outros critérios, você não tenha que declarar. Por exemplo, se você investiu em renda fixa, mas também investiu em ações, o fato de ter investido em ações te obriga a declarar imposto de renda. E se você precisa declarar o seu imposto de renda, você vai precisar declarar tudo, tanto as suas ações quanto todo o seu patrimônio. Então vai ter que declarar lá todos os seus bens e também todos os seus rendimentos. E aí, nesse caso, a renda fixa e os rendimentos que você tem nos seus títulos de renda fixa também precisam estar na declaração. Então, resumindo, se você investiu só em renda fixa, dependendo do valor, se foi abaixo daquele patrimônio total permitido, você não precisa declarar, não é obrigado, mas se você cumpre qualquer outro critério da Receita Federal, você precisa declarar, e aí vai precisar declarar tudo, todos os seus bens, todos os seus direitos, todas as suas dívidas e também todos os seus rendimentos. Beleza? Então, agora eu já sei se eu preciso declarar ou não, e se eu preciso declarar, o que eu preciso declarar na renda fixa? Você precisa declarar duas coisas. Você precisa declarar o valor de custo dos seus investimentos, não é o valor que você tem na corretora, e também você precisa declarar os rendimentos recebidos ao longo do ano. Ai meu Deus, eu não sei quanto que eu recebi, eu não sei quanto que eu tinha no dia 31 de dezembro, o que eu preciso fazer? Relaxa, você não precisa calcular isso tudo na mão, porque tudo isso é dado no informe de rendimentos que você pode acessar pelo seu banco ou corretora. Então tá chegando na época, eles vão começar a te informar isso, você vai ter uma aba lá dentro do site da corretora ou do aplicativo do seu banco também. E o que você vai fazer? Vai entrar lá dentro e vai ter lá tudo que você precisa declarar. Qual que é o valor que você tinha investido no dia 31 de dezembro que precisa informar e também quais foram os rendimentos que você recebeu ao longo do ano que você vai informar também. E um ponto importante que vale a pena mencionar também é que nós temos dois tipos de renda fixa. Nós temos a renda fixa isenta, ou seja, aquela que você investe e o seu rendimento não é tributado, ou seja, você investe, por exemplo, numa LCI, numa LCA, você vai receber lá os juros, mas não tem a cobrança de imposto de renda sobre esse rendimento. Por outro lado, nós temos a renda fixa que é sujeita à tributação, como CDBs, RDBs, Tesouro Direto, enfim, tudo isso você precisa pagar o imposto de renda. Lembrando que pagar e declarar são coisas diferentes. O pagamento é automático, retido na fonte, e a declaração você faz uma vez por ano, ali na época da declaração. E por que eu tô mencionando isso, né? Basicamente porque essa informação de se é uma renda fixa isenta ou não, isso vai ser importante na hora da declaração, que a gente vai precisar separar esses dois grupos para informar para a Receita. Então vamos ver agora como que a gente vai fazer a declaração primeiro dos nossos investimentos em renda fixa e no Tesouro Direto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai abrir o programa da Receita Federal, vai lá em bens e direitos, porque o nosso investimento é um bem que a gente tem, né? É um ativo que a gente tem. Clica lá em novo e vai começar a preencher. A renda fixa, a gente vai clicar no código 45, que são aplicações de renda fixa, CDB, RDB e outros. Na localização, a gente coloca 105, que é a localização do Brasil,
Brasil. O CNPJ do banco ou corretora você vai colocar de acordo com o informe de rendimentos que a corretora te informar. Na discriminação você pode colocar alguma coisa como aplicação em renda fixa ou no Tesouro Direto, de acordo com o que for. No banco HS, por exemplo, Banco Henrique Sturch, o banco que você fez aquele investimento está lá no informe de rendimentos. Aí coloca a sua agência tal, conta tal e o saldo que você tinha em 2020 e em 2021, no final de cada um desses anos. Você também não precisa saber exatamente, porque no informe de rendimentos vai estar lá tudo discriminadinho, certinho, para você simplesmente copiar e colar os valores. Já quando a gente vai declarar os nossos rendimentos, aí a gente tem que fazer aquela discriminação que eu tinha mencionado antes. A gente precisa saber aqueles que são de renda fixa isenta e aqueles que são de renda fixa tributável, né? E primeiro, como que a gente vai declarar a nossa renda fixa isenta, como por exemplo LCI, LCA é aquelas que não tem cobrança de imposto de renda. Você vai lá no programa da Receita, na aba de rendimentos isentos e não tributáveis, o código 26, outros, vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e na descrição você coloca alguma coisa como, por exemplo, rendimentos isentos em renda fixa no banco X, tracinho LCI. E aí você coloca o valor que foi recebido ao longo do ano de 2021 e clica lá em OK, sem mistério. E lembrando que isso tudo de acordo com o informe de rendimentos, não precisa calcular nada, o valor já vai estar lá no seu informe de rendimentos. Já quando você for declarar um investimento de renda fixa que é tributável, como por exemplo um CDB, um Tesouro Direto, você vai lá na aba de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, clica em código 6, rendimentos de aplicações financeiras, e aí você coloca o CNPJ e o nome da fonte pagadora e o valor recebido ao longo do ano de 2021. Depois clica lá em dar o OK. De novo, igual tá lá no informe de rendimentos, não precisa calcular nada, pega isso lá no site do Banco Corretora e declara, dá um Ctrl+C, Ctrl+V praticamente. E bom, depois de fazer isso para esses investimentos, o que é que você vai ter que fazer? Exatamente a mesma coisa para todos os investimentos de renda fixa que você tiver, seja em bancos diferentes, em corretoras diferentes, enfim, de acordo com o informe de rendimentos, você vai criar lá uma nova abinha e vai declarar passo a passo, igual a gente fez aqui nesses outros, para os outros investimentos também. Então, declarar renda fixa é o mais fácil de tudo, porque já tá tudo mastigadinho lá no informe de rendimentos, você só precisa realmente copiar e colar. A parte mais complicada que a gente precisa fazer alguns cálculos é a parte de declarar ações e também fundos imobiliários, enfim, aquilo na bolsa de valores, que é um pouquinho mais complexo, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Então, se você quiser um vídeo sobre isso também, comenta aqui embaixo, IRPF ações ou IRPF fundos imobiliários, para eu saber se tem essa demanda, se faz sentido eu gravar um vídeo sobre isso também. E aproveita, se você chegou até esse momento do vídeo, gostou do conteúdo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum outro vídeo que a gente postar por aqui e também assiste algum desses outros dois que eu tenho certeza que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima.